Eu tenho 87 anos. E hoje entendo que envelhecer não é apenas continuar respirando ou somar aniversários, é aprender, dia após dia, a conviver com tudo que foi perdido pelo caminho. A idade não chega trazendo respostas, chega trazendo silêncio. Um silêncio que não grita, mas pesa. Quando acordo todas as manhãs, antes mesmo de colocar os pés no chão, existe um intervalo estranho entre abrir os olhos e aceitar o dia. Nesse intervalo, sinto um peso que não vem dos ossos, nem das articulações cansadas, nem do corpo que já não responde como antes. Esse peso vem da memória. Vem da ausência. A casa continua de pé, as paredes ainda sustentam histórias, os móveis seguem ocupando os mesmos lugares, mas algo essencial desapareceu. O som das risadas ecoando pelos corredores. O barulho das conversas sem hora para acabar. A presença constante de quem dividia a vida comigo. Eu sobrevivi à minha esposa. Sobrevivi aos meus amigos. Sobrevivi até aos meus inimigos. E, em algum ponto silencioso do caminho, percebi que também sobrevivi ao homem que eu fui. Aquele que acreditava que precisava ser aceito, aprovado, validado o tempo todo para se sentir alguém. A velhice é cruel porque ela não mente. Ela não faz concessões. Ela não suaviza o passado para proteger seus sentimentos. Pelo contrário, ela escâncara. Ela mostra exatamente quem você foi quando já não existe mais tempo para corrigir. Ela te obriga a revisitar escolhas, palavras e silêncios que pareciam pequenos na época, mas que, vistos de longe, moldaram uma vida inteira. A velhice revela algo duro. A maior parte das dores não veio do que deu errado, mas do que nunca foi tentado. Das conversas que ficaram para depois, porque parecia não ser o momento certo. Dos abraços adiados por orgulho, pressa ou distração. Das decisões empurradas para um futuro que parecia garantido, sólido, infinito, mas que nunca foi. Quando somos jovens, vivemos sob uma ilusão confortável e extremamente perigosa, a sensação de que o tempo está do nosso lado. Acreditamos que sempre haverá uma próxima chance, uma próxima fase, uma próxima versão melhor de nós mesmos. Dizemos ainda dá tempo com uma facilidade assustadora, como se o tempo fosse um aliado fiel, paciente, disposto a esperar nossas indecisões. Mas o tempo não é aliado de ninguém. Ele não se apega. Ele não espera. Ele não avisa quando está indo embora. Ele simplesmente passa. E um dia, quando você percebe, já passou demais. E tudo o que ficou para depois começa a cobrar um preço alto demais. Todo mundo sabe que vai morrer. Essa ideia, sozinha, não assusta tanto. Ela é quase abstrata quando somos jovens. O que realmente assusta é perceber que a morte não é o fim da vida, ela é o fim das possibilidades. O verdadeiro choque acontece quando você começa a sentir isso no corpo, na mente, no ritmo dos dias. Quando percebe que já não está acumulando futuros, mas lembranças. Saber é uma coisa. Sentir é outra completamente diferente. Quando você sente, o amanhã deixa de ser uma promessa automática e vira uma dúvida silenciosa. E essa dúvida muda tudo. Ou deveria mudar. No meu caso, mudou tarde. Tarde demais para algumas escolhas, tarde demais para algumas pessoas. Eu me lembro nitidamente do meu amigo Jack. Lembro do jeito que ele falava, sempre com pressa, sempre olhando para frente. Jack vivia de planos. Sempre falava do futuro. Sempre dizia que ia começar a viver depois. Depois que o trabalho estivesse resolvido. Depois que ganhasse mais dinheiro. Depois que alcançasse estabilidade. Depois que tudo estivesse sob controle. Jack acreditava que viver era algo que se encaixava na agenda, como uma tarefa qualquer. Ele achava que dava para apertar um botão invisível da felicidade quando tudo estivesse finalmente em ordem. Mas a vida nunca fica em ordem. Jack morreu aos 42 anos. De repente. Sem aviso. Sem despedida. Nunca começou a viver. Nunca chegou ao depois. Foi aí que algo dentro de mim começou a rachar de verdade. Porque eu percebi uma verdade dura demais para ser ignorada. A maior tragédia não é morrer. A morte é inevitável. A tragédia é viver como se a vida fosse um rascunho. É passar décadas se preparando para um dia que talvez nunca chegue. É tratar a própria existência como uma sala de espera, sempre acreditando que o melhor ainda está por vir, enquanto o presente escorre pelos dedos. Quando você morre, o mundo continua. Essa é uma das lições mais dolorosas da velhice. O trabalho segue normalmente. O cargo é ocupado por outra pessoa. Seu nome sai da porta. Seus e-mails continuam chegando. As reuniões acontecem. As metas continuam sendo cobradas.
As pessoas reclamam, riem, seguem suas rotinas. Em pouco tempo, sua ausência vira apenas um detalhe na história dos outros. Aquilo que parecia urgente, indispensável, vital, desaparece. E tudo aquilo que você acumulou, bens, objetos, conquistas materiais, começa a perder sentido. O que você chamou de patrimônio vira herança. Depois vira disputa. Depois vira esquecimento. Nada disso atravessa o tempo com você. Passei grande parte da minha vida trabalhando mais do que vivendo. Acreditava, sinceramente, que estava construindo algo importante, sólido, respeitável. Hoje vejo que muitas vezes eu estava apenas fugindo. Fugindo do silêncio. Fugindo das conversas difíceis. Fugindo da presença real. Trabalhar sem parar por status, dinheiro e reconhecimento cobra um preço invisível, mas devastador. Ele rouba aniversários. Rouba domingos. Rouba jantares em família. Rouba histórias que nunca serão contadas porque nunca aconteceram. Sucesso profissional não é legado. É uma troca fria. Você entrega horas da sua vida, horas que jamais voltarão, em troca de algo que não permanece. O que fica não são cargos, prêmios ou números. O que fica são os momentos em que você esteve inteiro, presente de verdade, sem pressa, sem distração. São os olhares sinceros, as mãos dadas em silêncio, as conversas longas que não precisavam chegar a lugar nenhum, o tempo compartilhado sem celular, sem agenda, sem cobrança, a bondade oferecida sem expectativa de retorno. Isso atravessa o tempo. Isso cria memória. Isso constrói algo que nem a morte consegue apagar completamente. Aprendi também, tarde demais, que o ego é uma prisão silenciosa. Passei anos me moldando para agradar, segurando decisões, desejos e palavras por medo do julgamento alheio. E hoje eu sei, com absoluta clareza, ninguém está te observando como você imagina. Ninguém está tão preocupado com seus erros, suas escolhas ou seus fracassos. As pessoas estão ocupadas demais tentando sobreviver às próprias inseguranças. Você se limita, se cala e se diminui por um público que praticamente não existe. Se eu pudesse voltar no tempo, teria vivido com menos medo e menos adiamento. Teria escolhido mais experiências e menos conforto. Teria dito mais "eu te amo" sem esperar o momento perfeito. Teria pedido desculpas mais cedo. Teria estado mais presente, mesmo quando era desconfortável. Porque existe uma verdade simples e brutal que só a velhice ensina. Um dia, o depois não chega. Um dia, o amanhã não acontece. Um dia, o agora é tudo o que existe. Então, se existe algo que eu posso deixar para quem ainda tem tempo, é isso. Não trate a vida como um ensaio. Não viva esperando o cenário ideal. Não espere tudo estar perfeito. Viva agora. Escolha a vida mesmo quando ela exige coragem. Escolha as pessoas antes das coisas. Escolha o que faz sentido, não apenas o que parece seguro. Não espere como Jack esperou. Não adie o que importa. O tempo não avisa quando está acabando. Ele simplesmente acaba.